Vamos começar olhando para o nosso umbigo. É importantíssimo, nesse caso, o nosso umbigo em relação ao que está acontecendo lá fora. O governo brasileiro, evidentemente, vê com apreensão. No caso do governo brasileiro, ele vê com apreensão uma vitória eventual. Eu quero acentuar aqui o eventual, ninguém sabe nesse momento, de Donald Trump. As áreas de atenção do Planalto vão desde a mudança climática até o protecionismo comercial. Confira. Tanto Trump quanto Kamala defendem estímulos que devem elevar a dívida pública americana, já em níveis recordes. Trump, no entanto, tem uma plataforma de corte de impostos para fortalecer a indústria nacional e emprego e, ao mesmo tempo, fala em aumentar tarifas para produtos importados. De janeiro a setembro, as exportações brasileiras aos Estados Unidos tiveram alta de 10%. Foi o destino com maior crescimento dentre os principais parceiros comerciais do Brasil. Na cooperação ambiental, recai outra parte das preocupações do Palácio do Planalto com uma eventual vitória de Donald Trump. Em julho, a Casa Branca anunciou o envio de 47 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. Foi a primeira parcela dos 500 milhões prometidos em 2023 pelo presidente Joe Biden. Com Trump de volta ao poder, é quase certo o fim do apoio financeiro. O republicano promete revogar medidas de transição energética aprovadas por Joe Biden e ampliar ao máximo a produção de combustíveis fósseis. O Brasil também teme o esvaziamento da COP30, a Conferência das Nações Unidas para o Clima, que acontecerá em novembro do ano que vem em Belém. Trump, porta-voz do America First, é crítico sobre vários aspectos do multilateralismo, o que preocupa o Brasil enquanto presidente do G20. A cúpula de líderes acontece daqui uma semana no Rio de Janeiro. O republicano seria um obstáculo à taxação dos super ricos em nível mundial, uma das principais bandeiras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Outros assuntos defendidos pelo Brasil, como a reforma da governança global, também devem perder apoio. Cliff, você e um colega seu, como você, um profissional dessa vasta indústria, da indústria no sentido de atividade econômica, evidentemente, de pesquisa de opinião pública, você e Chris Jackson assinaram hoje um artigo de muita repercussão na imprensa americana. Nesse artigo, vocês dizem que o que se pode esperar é uma piora da situação. O que se antevê é uma forte contestação, qualquer que seja o resultado. E numa frase que vocês tornaram, digamos, muito dura, vocês dizem que os Estados Unidos saem mais fracos do que entraram nessa eleição. Por quê, Cliff? Porque a gente entra essa disputa já com uma grande maioria, sabe, da população americana achando que o sistema está quebrado. A gente falava sobre isso antes, né? Uma desconfiança total e profunda do sistema, que o estabelecimento não mais consegue cumprir o que promete. Essa é uma questão generalizada. Quando você olha especificamente, sabe, na questão do sistema eleitoral, essa desconfiança permanece assim. Ou seja, nenhum lado, nenhum dos democratas, nenhum republicanos acredita, sabe, que é justo, é o fair, como a gente fala em inglês. Eles têm desconfiança do outro lado. Os dois lados acham que se o outro lado ganhar, vai ter uma crise existencial. Ou seja, não dá para enxergar o outro como um amigo, mas é um inimigo assim. Por causa disso, essa é uma questão estrutural, não simplesmente por causa dessa disputa específica, mas você tem atores políticos, especialmente, sabe, a personagem de Trump, que utiliza essa desconfiança, alimenta essa desconfiança para fins políticos. A grande questão é, seja Harris, seja Trump, vai ser difícil conseguir consenso depois. Legitimidade, sabe, geral, eu acho que vai ser difícil. Ultimamente, uma questão de governança vai ser cada vez mais difícil. Eu não acredito que vai ter, sabe, um grande problema, tipo, uma violência generalizada assim, mas é um processo lento da desconstrução, sabe, da sociedade americana, sabe? Por quê? Porque por causa da desconfiança entre pessoas, uma desconfiança no sistema.
Lorival, são, digamos, para nós, repórteres políticos, é sempre complicado ouvir isso que o Cliff acabou de dizer. A gente cobriu muitas eleições americanas. Mal ou bem, elas trouxeram algum tipo de definição para o sistema político, para o que está acontecendo lá. Agora, o que o Cliff diz, e isso ele está dizendo baseado em números, em pesquisas empíricas, é que está havendo uma desconstrução de algumas das instituições. A frase que ele falou agora que me deixou um pouco mal impressionado, sou obrigado a dizer aqui o meu sentimento pessoal, que as pessoas não confiam mais no processo político-eleitoral, têm baixíssima confiança nas instituições, qualquer um dos lados acha que o outro é um inimigo mortal. E aí, como é que a gente sai disso? E até para esclarecer, né, assim, para o nosso público brasileiro, quer dizer, é mais evidente a contestação que o Trump faz das instituições e do sistema eleitoral e tal, é mais visível, né, a relutância dele em aceitar uma derrota. Mas, por outro lado, os democratas também se queixam de uma série de medidas adotadas por estados governados por republicanos que, na visão deles, acabam dificultando o acesso ao voto, né? Ou, mesmo depois de votar antecipadamente, a anulação desses votos, os critérios de considerar que um voto foi danificado, enviado pelo correio, né? Sem contar os episódios de queima de urnas, né, no estado do Oregon e no estado de Washington. No estado da Pensilvânia não aconteceu, foi uma propaganda russa que inventou esse fake news, mas no Oregon e em Washington, sim. E aí eu acho... Só um instante, o Cliff está me pedindo, eu não sei se é exatamente sobre esse ponto. Tá bom, não, vamos Cliff, lá, vamos ouvi-lo. Você quer fazer uso da palavra, Cliff? Eu só queria, adicionar ali que do lado democrata, do lado republicano é muito mais uma questão no sistema quebrado, as elites que dominam, o povo não tem mais voz. O Trump é o campeão dessa, vamos dizer, dessa vertente nos Estados Unidos. Por outro lado, os democratas cada vez mais acham que o sistema não é justo para eles. Ou seja, o colégio eleitoral favorece os republicanos. Se a gente tiver mais uma eleição onde os democratas ganham o voto popular, mas acaba perdendo o colégio eleitoral, isso cria dissonância, eu acho que profunda, é uma desconfiança generalizada. Ou seja, tem um problema dos dois lados. Os dois lados têm problema com o sistema atual em si. A gente tem aquela dificuldade, Lorival, que eu acho que a gente se esforça em tentar superá-la, não sei se a gente sempre consegue, que é escapar do maldito Fla-Flu, nesse caso. Quer dizer, não é se fala, os republicanos isso, mas os democratas aquilo. Agora, o ponto que vocês dois estão levantando, que me parece extraordinariamente grave, é a incapacidade de cada lado de aceitar as regras do jogo. É isso que o Cliff acabou de dizer. Quer dizer, os democratas podem chegar à situação na qual, como já estiveram 3 vezes, se minha memória não falha, tiveram 3 vezes na situação de ganhar o voto popular e perder a presidência. Duas vezes. O que aconteceu foi que, em 2000, o George Bush perdeu o voto popular e teve uma disputa acirradíssima com Al Gore, né, na qual as coisas acabaram se voltando para a Flórida. Houve uma contestação do Al Gore, a Flórida governada pelos republicanos, né, e, portanto, que administravam aquela eleição. E aí o Gore, aí quando houve aquele episódio, inclusive protagonizado pelo Roger Stone, que reapareceria ao lado de Donald Trump. O apelido dele é o advogado maldito. Gritando Stop the Steal, né, parem o roubo, invadindo as dependências onde estava sendo recontado o voto a pedido dos democratas. O Al Gore, então, retirou a apelação na Suprema Corte. Mas, então, foi o primeiro caso recente, né, em que os republicanos se elegeram tendo perdido no voto eleitoral. Em 2004, o Bush ganhou no voto popular, melhor dizendo, né? Aí vieram as eleições de Obama, em 2 mandatos, em que ele ganhou em ambos os votos. E o Trump, sim, também se elegeu em 16, né, sem vencer no voto popular. E, de fato, assim, o colégio eleitoral hoje
ele é um resquício, né, de um período em que os Estados Unidos estavam preocupados lá atrás em manter a união de todos os estados, então dar maior força, maior poder específico para estados menores e tal. Essa era uma preocupação, né, assim. Mas hoje, realmente, a demografia favorece, a demografia no sentido nacional, ela favorece os democratas, provavelmente, em geral, há mais eleitores pró-democratas do que o que explica boa parte da agressividade dos republicanos, não só agora, mas ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos. A ideia de que, demograficamente, eles sempre serão uma minoria. Exato. E aí a distribuição demográfica na qual... E aí, claro, vamos ouvir o Clifford, só detalhando para a nossa audiência, mas como as duas costas, né, leste e oeste, as pessoas que são mais liberais, mais democratas, têm migrado para o interior dos Estados Unidos porque encontram escola mais barata para os filhos, moradia mais barata e oportunidades de emprego. Isso tem trazido democratas para estados que antes eram garantidos para os republicanos. Clifford, em que medida essas mudanças demográficas você acha permitem a gente entender essas eleições? Eu acho que faz um grande parte, ou seja, nós somos um país que cada vez mais é menos branco, é mais diverso racialmente, sabe, de forma étnica, assim. É claro que você tem uma reação a isso, uma reação negativa, sabe? O Trump, sabe, alimenta isso. Ele acaba sendo o campeão dessa segmento da população que sente que o país está fugindo de seu controle. Então, por isso a disputa é grave, porque você tem essa sensação de perda, sim. Mas com certeza, sabe, essas mudanças de longo prazo, essa mudança sociodemográfica de longo prazo, pesam muito nessa disputa agora. Lorival, outro ponto que causa enorme apreensão é o espaço que existe ou não para a violência, dependendo dos resultados. A gente está num mundo de redes sociais, né, e que o Trump ele utiliza muito a ambiguidade das frases, né? Ontem ou anteontem, que ele, num comício, disse, foi no domingo, ele disse, aqui na frente está o fake news, referindo-se aos jornalistas que estavam cobrindo o comício. E falando dos vidros que o protegiam, porque ele sofreu, né, 2 atentados, 2 tentativas, um atentado e uma tentativa, ele disse assim, se os tiros viessem e atravessando fake news, estava se referindo aos jornalistas, né, eu não me importaria. E ele já tinha dito antes também que a Liz Cheney, né, que é uma líder republicana que apoia a Kamala Harris, é uma war hawk, né? Ela gosta de guerra, mas se vários fuzis ficassem apontados contra ela, talvez ela não gostasse mais de guerra. Então são frases que depois os assessores dele e os seguidores dele conseguem defender, dizendo que não, que ele era preocupado com a segurança da Liz Cheney, com a segurança dos jornalistas. Mas são frases que, ouvidas por pessoas mais radicalizadas, mais agressivas, podem sim incitar ao ódio. E é claro que do lado democrata também existe muito uma sensação de que o Trump seria o fim da América, que ele destruiria os valores, que ele seria um ditador e tal. E isso também leva, por sua vez, os antitrumpistas, as pessoas mais violentas, a se sentirem mais potencialmente, né, mais estimuladas a recorrer à violência política. Clifford, eu gostaria que você elaborasse sobre esse ponto. No artigo que vocês assinaram hoje, você diz que a partir dos dados que vocês levantaram, existe pouca disposição dos americanos para aceitar, como você fala, meios extra-institucionais ou violentos como forma de contestação no resultado. Repetindo, vocês detectam menos disposição. Porém, vocês afirmam, uma maioria dos americanos acredita que isto acontecerá. O que você está vendo a partir do teu material empírico? É interessante que, por um lado, uma grande maioria da população americana não fica a favor de violência, que faz sentido, né? Ninguém fica a favor normalmente. Mas, por outro lado,
uma grande maioria acha que vai ter violência. Então, o país está se preparando, está escutando exatamente o que o Lorival estava dizendo, tá ouvindo o que os políticos estão dizendo, está ouvindo o que o Trump está falando, as entrelinhas, às vezes não as entrelinhas. O povo americano está preocupado nesse momento. Aliás, conheço muitas pessoas que não vão para o escritório amanhã, que vão ficar em casa. Eu acho que, obviamente, é um exagero assim, mas a preocupação, sabe, é real. Eu falaria até isso como profissional, eu nunca podia imaginar fazer uma pergunta como a gente fez sobre violência aqui nos Estados Unidos. É uma coisa inédita, eu acho que em pesquisa, a gente perguntando, falando sobre isso, mas, de fato, essa é a nossa realidade nesse momento.